Um projeto de instalações elétricas se trata da elaboração de uma representação gráfica, onde todo o sistema que será aplicado nas resistências pode ser visualizado antecipadamente. No desenvolvimento de um projeto, é preciso definir em quais locais serão instalados os pontos de iluminação, as tomadas, os interruptores, os circuitos elétricos, o quadro de distribuição, os dispositivos de proteção. Nesse sentido, é possível dizer que esse projeto deve estar contido dentro de outro, ou da arquitetura da casa, já que ambos funcionam de maneira conjunta. A principal função de se elaborar uma instalação elétrica que serão inseridas na sua casa é garantir a segurança dos moradores do imóvel. Afinal, para distribuir energia para todos os cômodos, é preciso saber como fazer isso de modo correto, pois uma instalação não se trata apenas de escolha ou local onde ou uma tomada será posicionada. E aí galera, sou eu, Lucas, o vice-representante de vocês e também faço parte do grupo 3 desse grande coisa aqui. Fui eu que fui responsável por conta do relatório e também para ser grande parte do meu trabalho aqui, e eu falando antes que era fácil, por conta de que muito conteúdo que eu escrevi e muito conteúdo que eu peguei do site, eu vou acabar diminuindo muito meu áudio, mas eu penso que realmente vocês olhem o documento, que eu dividi, eu fiz um negócio bonitinho para tentar ver se vocês conseguem entender o melhor possível, caso vocês não entendem por áudio, tá bom? Eu já agradeço, até porque isso realmente é um trabalho duro e você já tá ouvindo isso pra mim já é ótimo. Para melhorar um pouquinho a situação do Robert, vou tentar deixar o mais curto possível. Por isso que se vocês verem que eu tô cortando muita coisa, vocês já sabem por quê. E também olhem o documento, que eu não fiz esse relatório à toa. Sério, essa é a 7ª tentativa de áudio que eu tô tentando fazer para esse texto. Mas vamos ver se dessa vez funciona. Se vocês gostarem, falem depois de todo o vídeo, tá? Eu vou curtir pra caraca que vocês falem disso. Qualquer pergunta eu tento responder depois ou vocês olham o documento. Tá bom, o que eu vou abordar da minha parte é a divisão do circuito de uma instalação elétrica. Você sabe fazer a correta divisão de circuitos elétricos? Eu vou dar um exemplo. Em uma residência onde você está vendo futebol, sua filha está no secador, seu filho está no computador, sua mulher está na cozinha e de repente toda a rede elétrica da sua casa cai, em instalações elétricas, situações desagradáveis, como eu falei antes, estão muito diretamente relacionadas com a má divisão ou o mau dimensionamento dos circuitos elétricos. O que eu vou abordar em si é muito importante para a segurança, muito importante para projetos desse tipo e planejamentos, e também isso é levado também em conta por alguns eletricistas e donos de residências. Portanto, aprender isso é fundamental. Eu vou também falar alguns critérios estabelecidos pela norma, não tantos porque meu áudio vai ficar um pouco menor do que todo o conteúdo que eu vou passar, mas espero que vocês entendam. Em toda instalação elétrica residencial, no qual vamos citar, deve ser dividida em circuitos separados. O objetivo é dividir as cargas de toda a instalação de forma bem distribuída, em circuitos separados, evitando problema de sobrecarga ou queda de tensão. Nenhum cliente vai desejar ter toda a instalação desligada apenas para tocar uma tomada ou uma lâmpada, ou não poder assistir sua televisão nova, porque o disjuntor desliga o circuito elétrico toda vez que ela é ligada. Para o correto funcionamento de uma instalação residencial, muitos cuidados devem ser tomados, desde o cumprimento de normas e o correto dimensionamento de componentes. Além disso, a escolha adequada de interruptores, cabos, tomadas, lâmpadas representa um ponto muito importante para as distribuições dos circuitos da instalação. Mas o que eu falei antes sobre norma, eu vou falar agora. Segundo a norma NBR 5410, para instalações elétricas de baixa tensão, no artigo 4252, estabelece que a divisão da instalação em circuitos elétricos deve ser de modo a entender, entre outras, as seguintes exigências. Primeiro, segurança, por exemplo, evitando que a falha em um circuito prive de alimentação toda uma área. Segundo, conversão de energia, por exemplo, possibilitando que cargas de iluminação e ou climatização sejam acionadas na justa medida das necessidades. Funcionamentos. Terceiro, por exemplo, viabilizando a criação de diferentes ambientes, como os necessários em auditórios, salas de reuniões e espaços de demonstração, recintos de lazer e assim por diante. Quarto, de produção. Por exemplo, minimizando as paralisações resultantes de uma ocorrência
E quinto, por último, de manutenção. Por exemplo, facilitando ou possibilitando ações ou inspeções de reparo. Isso é tudo que eu peguei em questão de norma. Caso vocês queiram dar uma olhada melhor, pesquisem mais a fundo. E as vantagens de você fazer essa divisão de circuitos elétricos em uma residência, vai por mim, é muito bom. Quando a gente divide uma instalação elétrica, consequentemente a corrente elétrica nominal que circula por toda a casa e por todo o circuito será menor. Isso irá proporcionar condutores mais baratos e até dispositivos de proteção de menor seção e capacidade nominal. Possuir uma correta divisão de circuito garante que uma instalação seja mais segura e que não haja desperdício de energia elétrica e livre de queda de tensão. Também, evitar problemas de funcionamento inadequado com o dispositivo de proteção onde o circuito mal dimensionado. Nesse caso, os disjuntores podem desarmar com frequência, provocando desligamento constante da energia elétrica. Ajudar principalmente na realização de uma manutenção, nesse caso, o eletricista pode localizar com mais facilidade a falha na instalação e corrigir os pontos defeituosos. Uma correta divisão dos circuitos também facilita a passagem dos condutores nos eletrodutos, respeitando o limite imposto pela norma e as ligações dos mesmos aos terminais dos aparelhos de utilização, como interruptores, tomadas e aparelhos. Seguindo para o próximo tópico, vamos falar como fazer a divisão de circuitos elétricos passo a passo. A instalação elétrica deve ser dividida em tantos circuitos quanto necessários, conforme as recomendações da norma NBR 5410. Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam, mas especificamente na seção 4255, que diz a respeito à divisão da instalação, a norma diz que devem ser previstos circuitos terminais distintos para iluminação e tomadas, ou seja, não se deve misturar no mesmo circuito pontos de iluminação com pontos de tomada. Portanto, já teremos aqui no mínimo 2 circuitos, iluminação e tomada. Por exemplo, se o fornecedor do projeto for bifásico, a tensão entre os circuitos deve ser melhor distribuída. Os circuitos de iluminação e de pontos de tomada serão ligados na menor tensão, 127 volts, entre fase e neutro. E os circuitos independentes serão ligados na maior tensão, 220 volts, entre fase e fase. Assim, a corrente elétrica que passará por eles será menor. Preparando um quadro de distribuição elétrica. Na verdade, quando a gente fala de divisão de circuito, a gente fala muito do direcionamento e dimensionamento do quadro de distribuição. A divisão de uma determinada instalação elétrica em circuitos elétricos pode ser resumida pelo preenchimento de um quadro conhecido como quadro de distribuição de circuitos. Após o levantamento das cargas, realizamos o preenchimento do quadro de distribuição da instalação com todas as potências atribuídas e com a divisão dos circuitos. O quadro de distribuição de uma instalação elétrica é composto pelos seguintes campos: número e tipo de circuito, tensão de alimentação, local e potência nominal das correntes de projeto e corrigida, o dicionamento dos condutores e das proteções e a distribuição das cargas por fases. E assim que deve ser aprendido pelo exemplo seguinte, no qual acerca do dicionamento de um quadro de distribuição, conforme o exemplo será abordado no próximo passo, e uma residência modelo. Para que possamos aprender a correta divisão de circuitos elétricos, eu vou abordar o exemplo de uma planta baixa e os equipamentos previstos nesta residência. Essa planta é uma residência simples, com 2 dormitórios, uma sala, copa, cozinha, área de serviço e banheiro, com todas as dimensões representadas. Nossa residência também possui alguns equipamentos, como chuveiro elétrico, torneira elétrica, geladeira e uma máquina de lavar roupa na área de serviço, e demais pontos de iluminação e tomadas. Com essas informações, faremos o levantamento das cargas previstas nesta instalação, através de potências atribuídas para o correto dicionamento dos circuitos elétricos nesta residência. Começando pelos circuitos de tomadas de uso específico. Alguns equipamentos na nossa residência já possuem uma certa características que exigem um circuito individual. São esses: o chuveiro elétrico, a torneira elétrica, a geladeira e a máquina de lavar roupa. Todos os equipamentos domésticos constituem circuitos de alto consumo de energia elétrica, que são fixos ou podem resultar em uma corrente superior a 10 amperes, levando em consideração uma tensão de alimentação de 127 volts. No caso da geladeira, apesar de ser considerado um circuito específico, ela será ligada em uma tomada geral, porém dimensionada com suas características. Circuitos de tomada de uso geral.
Vamos começar atribuindo as tomadas pela cozinha, copa e área de serviço, seguindo os critérios da norma e atribuindo as respectivas potências. Na cozinha, temos 4 tomadas, sendo 3 tomadas de 600 VA e uma tomada de 100 VA. Na copa, teremos mais 4 tomadas, sendo 3 tomadas de 600 VA e uma tomada de 100 VA. E na área de serviço serão 2 tomadas com potência de 700 VA cada uma. Agora, vamos atribuir as tomadas dos demais cômodos restantes, como banheiro, dormitórios, sala e corredor, o que a norma fala a respeito de tomadas nos ambientes ainda não analisados. Em banheiro, se deve instalar no mínimo uma tomada junto ao lavatório, então o banheiro terá uma tomada mínima de 600 VA. Em cada dormitório, foram colocadas 3 tomadas, cada uma delas com potência de 100 VA, e a sala ficou estabelecida com 3 tomadas, seguindo os critérios da norma. Porém, em cada dormitório e também na sala, vamos adicionar mais uma tomada, totalizando 4 tomadas em cada cômodo, para atender uma necessidade mais próxima à do futuro morador. Esse exemplo que eu dei agora, apesar da norma estabelecer uma quantidade mínima, é possível solicitar uma maior quantidade no projeto, desde que seja discutido no projeto isso. Voltando, vamos passar para o próximo tópico, o circuito de iluminação. Assim como a gente fez com as tomadas, é necessário também analisar como fazer uma correta divisão do circuito de iluminação. Sabemos que cada cômodo ou dependência deve ser previsto no mínimo um ponto de luz fixo no teto, comandado por um interruptor na parede. A norma diz que no item 95212, na determinação das cargas de iluminação, como alternativa de aplicação na NBR 5413, conforme prescrito na linha A de 42122, pode ser adotado o seguinte critério. Em cômodos ou dependências com uma área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prescrita uma carga mínima de 100 VA. Em cômodos ou dependências com uma área superior, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA com os primeiros 6 metros quadrados prescritos e acrescenta 600 VA a cada aumento de 4 metros. Lembrando que nossa residência também possui 2 dormitórios, uma sala, copa e cozinha, área de serviço, banheiro e corredor. E o circuito de iluminação terá então, segundo a norma, teremos na sala, copa, banheiro, corredor, área de serviço e área externa, um ponto de luz no teto com potência de 100 VA em cada um. Na cozinha, dormitório 1 e dormitório 2, ambos terão pontos de luz no teto com a potência de 160 VA cada um, seguindo o critério aplicado pela dimensão do tamanho de cada cômodo. Eu tive que cortar muita coisa para poder caber num áudio que não fosse longo até demais, mas acabou que isso vai passar provavelmente 10 minutos. Vamos concluir até aqui. Preciso muito mesmo que vocês olhem o relatório, que está bem mais bonitinho do que eu estou falando agora. Mas concluindo, o que eu realmente aprendi sobre isso, é que nesse áudio que eu acabei de apresentar, nós vamos aprender a importância de realizar uma correta divisão de circuitos elétricos em uma residência. É muito importante que todo projetista saiba fazer corretamente e que todo eletricista saiba aplicar a correta divisão da instalação de circuitos. A divisão da instalação deve ser bem realizada conforme as exigências estabelecidas pela norma, evitando problemas como mau dimensionamento, queda de tensão e até incêndios em instalações regulares. Obrigado por tudo, obrigado também que você conseguiu escutar isso. Eu acho que você é uma pessoa heróica para tentar escutar um áudio tão grande quanto o meu, mas desde já agradeço. Bom dia pessoal, meu nome é Roberto Monteiro e eu faço parte do grupo 3, né? E hoje eu vou estar aqui abordando com vocês aqui a parte dos eletrodutos e das caixas de passagem. Todos nós sabemos que todas as regras sobre eletrodutos e caixas de passagem são retiradas da NBR 5410. A norma fala tudo o que precisamos para fazermos uma instalação elétrica em baixa tensão. Tem uma parte inteira que trata de instalações, sendo vários pontos específicos falando de eletroduto e das caixas de passagem. Os eletrodutos oferecem uma proteção mecânica e comportam os cabos elétricos. E as caixas de passagem vão ser os pontos de inspeção, onde vão ser acomodadas as emendas e as conexões dos cabos elétricos, sendo assim, colocar interruptor, lâmpada, essas coisas assim, dentre outras coisas. Geralmente os eletrodutos mais utilizados são aqueles flexíveis que a gente vê aí nas obras, que é aquele, chamamos muito de conduíte, né, amarelo. São os mais utilizados aí nas instalações elétricas, seja ele de PVC, o mais utilizado, né? Sendo que tem outros tipos de materiais. Agora eu vou estar falando aqui qual é a distância entre as caixas de passagem. Como podemos observar na norma 5410, na NBR 5410,
no item 6.2.11.1.6, que diz, abre aspas, os trechos contínuos de tubulação sem interposição de caixas ou equipamentos não devem exceder 15 metros de comprimento para linhas internas e 30 metros para linhas aéreas externas, caso os trechos forem retilíneos, fecha aspas. Porém, se incluírem curvas, neste caso, o limite de 15 e 30 metros deve ser reduzido em 3 metros. Para cada curva de 90 graus, reduz 3 metros. Caso você se encontre em uma situação no qual seja impossível colocar uma caixa de passagem, em caso como este, diz a nota que, abre aspas, é possível aumentar o eletroduto ou a tubulação para a próxima bitola a cada 6 metros de tubo, a mais sem a caixa de passagem, ok? E assim, para facilitar o seu entendimento, eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que eu tenho um eletroduto de 1,5 polegada interna em uma instalação de 27 metros de comprimento. De maneira tradicional, eu teria que colocar uma caixa de passagem no meio desta tubulação, devido aos 15 metros que a regra da norma estipula. Mas se não for possível instalar esta caixa, após os 15 metros, eu devo aumentar a bitola do eletroduto a cada 6 metros. Sendo assim, neste exemplo, eu tenho 15 metros mais 2 trechos de 6 metros, totalizando os 27 metros citados. Então, o eletroduto passará a ser um eletroduto de 1 polegada, pois a fabricação de eletrodutos temos a medida 1,5 polegada e 3/4 de polegada. E a próxima, no caso, é 1 polegada. São esses 3 tipos de polegada que nós temos aí para o eletroduto. Com este aumento da polegada do eletroduto, é dispensada a instalação de caixa de passagem e garante a facilidade da instalação dos cabos. Outra regra também muito importante que deve ser levada em consideração sempre é que jamais utilize curva maior que 90 graus e, como já foi dito, para cada curva de 90 graus a distância da caixa de passagem deve ser diminuída em 3 metros. Observe o exemplo. Suponhamos que eu tenho uma tubulação com 2 curvas de 90 graus. Neste caso, as caixas de passagem, ao invés de ter 15 metros para instalações internas e 30 metros para instalações externas, devem estar, na verdade, a 9 metros de instalações internas e 24 metros para as instalações externas. Por que isso? Porque a gente diminuiu os 3 metros, correto? Faz a continha aí que vai dar certo. Ainda sobre as curvas, quanto ao uso de acessórios para dobrar as curvas, a norma diz que a utilização de acessórios não deve diminuir. Isso também está bem claro no item lá na norma, o número do item é 6.2.11.1.8 da norma. Agora eu vou falar aqui onde é obrigatório, né, o uso da caixa de passagem. Além do uso da caixa de passagem para facilitar as passagens de cabo, existem outras 3 situações onde é obrigatório o uso das caixas de passagem. Sendo assim, como mostra no item da norma 6.2.11.1.9 da norma NBR 5410, que diz: A. Em todos os pontos de tubulação onde houver entrada e saída de condutores, exceto nos pontos de transição de uma linha aberta para as linhas de eletrodutos, os quais, neste caso, devem ser rematadas com buchas. B. Em todos os pontos de emenda ou derivação de condutores. C. Sempre que for necessário segmentar a tubulação. Agora eu vou deixar uma dica aqui, hein? Fiquem atentos aí às emendas e às conexões. Jamais devem estar dentro da parede no eletroduto. Elas devem estar nas caixas de passagem para permitir uma melhor inspeção e manutenção sempre que for necessário. Esta regra também está na norma no item 6.2.11.1.10, que diz, abre aspas, a localização das caixas deve ser de modo a garantir que elas sejam facilmente acessíveis. Elas devem ser providas de tampas ou, caso alojem interruptores, tomadas, correntes e congêneres. Devem ser fechadas com espelhos que complementam, né, a instalação desse dispositivo. Então, galera, agora que eu já expliquei como uma caixa de passagem funciona e um eletroduto também, agora eu vou estar aqui citando os tipos, né, de caixa de passagens e eletrodutos. Eu vou começar aqui com os tipos de eletrodutos, que são os principais de uma instalação elétrica. Aqui agora eu vou citar 2 tipos de eletrodutos rígidos, sendo eles o de curva de 90 graus e o outro de curva de 180 graus. Eu vou falar também dos complementos deles, como a luva, a bucha e a arruela. Começando com o eletroduto rígido de curva de 90 graus, que é bastante utilizado para fazer curvas de parede a parede.
proporcionando descer ou subir condutores de forma segura, sem que os prejudique, em um ângulo de sempre 90 graus, como diz o próprio eletroduto, é um ângulo de 90 graus. Seguindo o eletroduto de curva de 90 graus, também tem-se o de curva de 180 graus, né? Bastante utilizado aí nas instalações aí de entrada de energia que vem da concessionária. Esses eletrodutos, né, de 180 graus, eles são muito utilizados nos postes residenciais, assim, para entrada de energia, né? Eu vou estar colocando aí uma foto aí para vocês se localizarem melhor. Tendo também vários outros tipos de utilidades, né, dependendo da área que você aí vai estar fazendo o seu serviço aí de elétrica. Agora, tendo uma noção aí dos eletrodutos rígidos utilizados nas instalações, eu vou estar falando aqui com vocês agora dos complementos, como a arruela e a bucha, que trabalham em conjunto. Na norma NBR 5410, no item 6.2.11.1.9, deixa bem claro quando, abre aspas, passar de linhas abertas para linhas fechadas, essas linhas fechadas devem ser arrematadas com bucha justamente com a arruela, fecha aspas. Agora eu falarei um pouco sobre a luva, né, que tem como finalidade aí emendar, né, unir um eletroduto a outro, a fim de prolongar sua instalação aí de forma segura e bem organizada. Agora eu vou estar falando aqui dos tipos de caixa de passagem que tem. Existe no mercado uma grande variedade de caixas de passagem, e por isso é sempre bom você ter em mente qual é a melhor a se aplicar na sua necessidade aí. Na construção de uma residência, todo o projeto elétrico inclui uma distribuição de caixas de passagem, que são implementadas nas lajes, paredes, etc. Essas caixas são para facilitar na hora de distribuir a fiação, né, elétrica nas residências, nos condomínios, nas indústrias, como tomadas, luzes de teto, etc. Como uma caixa de passagem octagonal 3x3, né, que é bastante utilizada aí na maioria das vezes na parte superior da casa, ou seja, na laje ou no teto aí para estar facilitando a passagem de fios aí, também com a finalidade de acoplar, né, algum tipo de iluminação aí no término das instalações elétricas. Já as caixas para embutir nas paredes, onde serão fixados, temos a caixa de passagem também 4x2, bastante utilizada para tomadas e interruptor, na maioria das vezes tendo também assim diversos outros tipos de utilidade, mas os mais utilizados assim, né, para interruptor e tomada, no caso. Também temos a caixa de passagem 4x4. Assim, a diferença maior da 4x2 para 4x4 é a quantidade de condutores, né, que ela suporta aí dentro dela. Que tem como vantagem, né, acumular quantidade maior de condutores dentro dela, pois ambas as caixas têm a possibilidade de acoplar eletrodutos de bitolas de 1,5, 3/4 e 1 polegada. Essa aí foi a minha parte aí, né, do trabalho aí sobre eletrodutos e caixa de passagem. Eu espero que todos tenham compreendido, né, minha explicação. Eu vou estar aí agora disponibilizando uns PDFs aí de tudo que eu falei exatamente, para vocês ter uma compreensão maior aí. E é isso, muito obrigado aí, até mais aí, tenha um bom dia. Fala aí, rapaziada, meu nome é Kaique, hoje eu tô aqui apresentando a parte do meu grupo. Eu fiquei com a parte de eletrodutos rígidos e flexíveis. Vamos lá. O que é um eletroduto flexível? É uma tubulação, também conhecida como conduíte, destinada ao direcionamento e proteção de fios elétricos. A vantagem sobre o uso de eletrodutos rígidos é a dispensa de uso de conexões adicionais para mudanças de direção e a adaptabilidade a diversas configurações. Agora, quando usar eletrodutos rígidos ou flexíveis? Os eletrodutos rígidos são recomendados para utilizar em pisos, lajes e superfícies concretadas, uma vez que são bastante resistentes à colisão externas. Também são usados em linhas subterrâneas, pois podem estar em contato direto com a terra ou envolto em concreto. Como calcular a quantidade de eletrodutos?
Para se determinar a medida dos eletrodutos, deve-se medir diretamente na planta os eletrodutos representados no plano horizontal e somar, quando for o caso, os eletrodutos que descem ou sobem até as caixas. A medição no sentido horizontal é feita com o auxílio de uma régua na própria planta de distribuição. Galera, foi rapidinho, mas é isso daí. Bom dia pra vocês. Valeu, tamo junto.